Eclesiastes capítulo 6, de 1 a 12, eu farei a leitura, apenas acompanhe na sua Bíblia. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveitam isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos orar. Senhor Deus, é com fé e confiança no Senhor que lemos mais uma porção da Tua Palavra nesta manhã. E a nossa oração a Deus é que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou Salomão a escrever estas coisas, que este mesmo Espírito do Senhor sobre nós nos ilumine para entendê-las. E que, ó Deus, aquilo que aprendermos, ó Pai, embora seja confrontador, embora seja algo, ó Deus, que pese sobre os nossos ombros, que isso nos sirva, ó Deus, para fazer com que os nossos olhos se voltem para o Senhor e para o Teu Santo Filho Jesus, que é a grande esperança de satisfação para as nossas vidas. Fala conosco nesta manhã o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós continuamos neste trabalho árduo que é aprender com o pregador Salomão. A mensagem dele não é como as outras mensagens que nós lemos nos outros livros e cartas da Bíblia, porque as outras mensagens elas focam especificamente na esperança que nos está sendo trazida pela revelação de Cristo Jesus. Mas Salomão foca na vida, e ele examina a vida, e ele faz muitas pesquisas, e com a sabedoria que Deus lhe deu, ele vai colocando diante do nosso rosto, diante da nossa face, as verdades mais excruciantes e as verdades que nós não queremos encarar. E ele faz isso exatamente para nos desanimar em relação a qualquer tipo de esperança nesta vida, e nos animar quanto à esperança acima do sol. Em outras palavras, ele está fazendo o mesmo que todos os outros autores bíblicos, só que ele usa como argumento principal alguma coisa que nós não queremos encarar e que os outros simplesmente relatam como passado. Ele relata como algo presente, algo que incomoda, algo que ilude, que engana. E a não ser que eu coloque o meu coração e os meus olhos no lugar certo, assim como todos os outros homens sobre a terra, eu também posso me iludir durante anos com estes enganos. Muito bem, antes de nós começarmos e estudarmos mais este capítulo, eu gostaria de contar para vocês a respeito de um filme que é muito ilustrativo para esta parte.
O nome do filme, talvez você já tenha assistido, é um daqueles filmes que poderia passar na sessão da tarde, ou que você poderia assistir com a sua esposa ou com o seu esposo. São aqueles filmes que nós chamamos de filmes água com açúcar. Um filme light, sem violência, sem aquelas aventuras cheias de idas e voltas que a maioria dos homens gostam. Mas é um filme daqueles que faz você repensar, faz você chorar, te emociona, faz você encarar algumas coisas que são difíceis. O nome do filme é Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. Eu não sei quantos já viram esse filme, mas a história é a seguinte: o planeta Terra tem apenas 3 semanas de vida. A última nave que tentou lançar um foguete contra um meteoro que está em direção ao planeta, ela falha na sua missão, e então a notícia vem pela televisão, pelo rádio, pelos meios de comunicação, que as pessoas deveriam procurar fazer aquilo que elas mais queriam fazer durante toda a vida, porque não tinha jeito. De fato, o planeta ia acabar, a vida ia acabar em 3 semanas. O filme começa com a descrição, a contação dessa notícia para uma família que está num carro, e quando a notícia é dada, o motorista para o carro, é um homem muito solitário, e quando ele para o carro, sua mulher abre a porta e vai embora. Ela fala assim: olha, eu sempre quis deixar você, eu não quero saber de você, eu vou tentar ser feliz de um outro jeito. E ela o abandona no mesmo momento, e a história do filme se passa, esse personagem é o central. Ele solitariamente vai procurar fazer alguma coisa que possa dar alegria para ele, que possa satisfazê-lo, e ele vai encontrar uma vizinha mais ou menos na mesma condição, e eles vão procurar os antigos amigos, os antigos amores, as paixões antigas, e vão tentar ser felizes como nunca foram naquelas últimas 3 semanas. O mundo vira o caos, porque as pessoas que estavam gastando todo o seu tempo trabalhando, elas largam o trabalho e vão curtir a vida. Aqueles que tinham sonhos que nunca tiveram coragem de realizar, eles começam a praticar esses sonhos. Alguns outros que tinham vontades violentas por dentro de si e não tinham coragem de pôr isso para fora, saem às ruas e começam a quebrar tudo, porque não tem mais expectativa. São 3 semanas para fazer com que aquilo que você é por dentro se torne real do lado de fora. Pior do que isso, são 3 semanas para tentar satisfazer a alma em vista do fato de que você vai morrer. Ou seja, os dias estão contados. A pergunta para nós e a pergunta que o filme quer evocar uma resposta de você é: o que você faria se você soubesse que o mundo vai acabar em 3 semanas? Será que você continuaria com os mesmos amigos que você tem hoje? Será que você continuaria fazendo o mesmo que você está fazendo? Eu vou trazer isso para mexer um pouquinho com a gente. Será que você continuaria até na mesma igreja em que você está? Ou se você faria como aquela mulher que abandonou o carro e largou sua família, porque aquele nunca foi o ideal de família ou de marido que ela sempre quis ter. Ou seja, a loucura se estabeleceu porque as pessoas simplesmente chegaram à conclusão de que a vida ia terminar logo. E quando as pessoas concluem isso, elas começam a repensar aonde elas estão colocando a sua esperança e a sua confiança de encontrar satisfação. Veja, esse filme nos remete à realidade da nossa vida. E a nossa realidade ela ainda é muito mais dramática, porque nós não sabemos se nós temos 3 semanas. Nós não sabemos nem se nós temos um dia. Mas nós tentamos encobrir essa realidade dessa vida nossa incompleta e dessa vida nossa fadada ao fim, porque é isso que vai acontecer. O dia do Senhor virá, e nesse dia todas as coisas dessa vida terrena serão encerradas, e na tentativa de nos satisfazer com uma vida incompleta, na iminência do fim, nós tentamos saborear as coisas o maior prazo de tempo que nós podemos. Quando nós encontramos alguma coisa muito deliciosa, nós tentamos fazer com que o tempo de consumir, de absorver esta coisa deliciosa seja o mais longo possível.
Vou dar um exemplo que vocês já conhecem a respeito de uma questão pessoal, de um gosto pessoal. Eu gosto muito de sorvete e para mim não existe nenhum sorvete melhor do que o Häagen-Dazs de doce de leite. E quando eu compro um potinho pequenininho assim, eu como ele bem devagarzinho para fazer aquela sensação durar o maior tempo possível. Nós fazemos isso. Você faz isso com a picanha, quando você assa uma picanha na sua casa. Você vai degustando devagar para que ela dure mais. Quando você abre um bom vinho, você faz isso. A gente tem a mania de tentar fazer os nossos momentos deliciosos, eles se perpetuarem o maior tempo possível. Bom, o que Salomão vai falar para nós no capítulo 6 é exatamente a respeito desta ilusão de acharmos que alguma coisa nessa vida pode trazer de fato satisfação e felicidade. O tema dele no capítulo 6 é: a vida incompleta não satisfaz. Satisfação só acima do sol. Só Jesus aponta o caminho da satisfação. Mas o tema dele é: a vida incompleta não satisfaz. Por mais que você possa ter muitas coisas que teoricamente deveriam trazer prazer, mas elas não vão. Aquilo que traz sofrimento é o tema que ele tem abordado nos últimos capítulos. No último capítulo que nós vimos, no capítulo 5, ele falou claramente que a nossa vida sem adoração a Deus é uma vida de sofrimento, que a nossa vida em busca das riquezas é uma vida de sofrimento, que a nossa relação com as autoridades é uma vida de sofrimento. E aqui ele vai reestruturar essa ideia, dizendo que a nossa busca por satisfação numa vida incompleta é também um grande caminho de sofrimento. Os pontos que ele separa para nós, eles estão bem claros. Se você olhar para o versículo 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: olha, riqueza não é tudo. Riqueza não é tudo. Eu vi um grande mal debaixo do sol, é o que ele está dizendo. Eu vi pessoas que conquistaram tudo. Deus conferiu a elas riquezas que são absolutamente fantásticas. Deus concedeu a elas bens, honra. Deus deu para elas o melhor dessa terra. Contudo, algumas questões elementares não são resolvidas. Como, por exemplo, usar dessas riquezas para se alimentar do melhor, mas de repente você tem tudo isso e você não tem sequer vontade de comer. E ele está dizendo: isso é uma grave aflição, quando você conquista muitas coisas e você sequer consegue saboreá-las. E outras pessoas que são estranhas a você vão desfrutar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ele vai dizer: olha, por mais altruísta que qualquer um de nós seja, na realidade isso é uma grande aflição. Você receber, mas você não poder desfrutar disso. E isso é uma realidade na nossa vida. Nós comumente olhamos para as pessoas assim. Quando você sabe que alguém é muito rico e tem muitas posses, você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, a vida dessa pessoa deve ser uma vida maravilhosa. O caminho aqui não é o caminho lá do capítulo 5, de alguém que trabalhou muito e sofreu muito a vida inteira para adquirir alguma coisa. O caminho aqui é alguém que herdou do próprio Deus algo extraordinário, uma riqueza absurda. E por causa desta bênção toda, as pessoas dizem: fulano deve ser muito feliz, deve ter muita satisfação, a vida dele deve ser completa. E a resposta que Salomão está dando é que, apesar de tudo que essa pessoa tem, o fato dela ter também é um grande sofrimento, é uma grande aflição, porque ela não consegue desfrutar do que ela tem, ou em outras palavras, o que ela tem não satisfaz nem mesmo o próprio apetite dela, porque ela não consegue nem comer do que ela tem. Mas a grande aflição ainda consiste ainda mais em ver que outros vão se alimentar daquilo que ela fez, ou daquilo que ela construiu. Guardar para depois, e esse depois nunca chega. Eu vou dar um exemplo bem comum e bem doméstico do que Salomão está falando. Sabe quando você pede para sua esposa ou para sua mãe fazer aquela lasanha, aquela do domingo, que é maravilhosa, que fica aquela casquinha crocante em cima, e aí você, na hora do almoço, você põe lá um prato lá, e você
pega um bom pedaço daquela lasanha, arroz, um frango assado, alguma coisa assim, e você vai comendo bem devagarzinho o arroz, o frango, e vai deixando a lasanha para o fim, para você poder saboreá-la no auge da sua refeição. Aí do seu lado está a sua sogra, ou de repente o seu filho, e quando você está lá pronto para comer a sua lasanha, com aquela casquinha crocante, todos já comeram, e a sua sogra ou seu filho olha para o lado e fala: você não vai querer? Pum, enfia o garfo e puxa para o prato, porque achou que você estava deixando para o final, simplesmente porque você não queria, e você fala: não, eu estava deixando, essa era a minha melhor parte. É isso que ele está dizendo, é quando você guarda o melhor para o final, e quando chega no final você não pode desfrutar do melhor. É uma grande aflição. É isso que ele está dizendo. Você conquista, você ganha, você acumula muitas coisas, e quando você acha que está tudo bem, esta vida incompleta chega para você e fala: agora que você tem muito para comer, agora você não vai mais ter apetite. O João Ailton faz uma brincadeira sobre isso. Ele fala que quando chega nessa hora, daí você, não sei se é o João, desculpa João, alguém fez essa brincadeira, acho que é o João. Chega na hora de comer, daí você não tem mais os dentes. Esse é o grande problema. Você passa a vida inteira comendo alguma coisa, guardando alguma coisa para o final, e quando chega na hora que você tem dinheiro para comer picanha, aí você não tem mais dente. Essa é a grande aflição debaixo do sol. A vida está sempre incompleta. Quando você tem saúde, você não tem as coisas que você acha que você poderia se satisfazer com a saúde. E quando você tem o que pode satisfazer os seus anseios, aí você não tem saúde. E é sempre assim. É uma grande insatisfação, porque a vida está sempre incompleta. E aí Salomão está dizendo: se você acha que riqueza é tudo, riqueza não é tudo, porque se a sua vida é incompleta, você pode ter muito, e você não vai conseguir se satisfazer ainda assim. Riqueza não é tudo. Por quê? Porque nessa vida nós vamos sempre experimentar algo incompleto. Se eu tenho saúde, eu não tenho a riqueza. Se eu tenho a riqueza, eu não tenho saúde. Se eu não tenho a riqueza, tenho muitos amigos, mas daí eu não consigo desfrutar dessas amizades, porque eu tenho medo desses amigos. Eu não tenho riqueza, tenho muitos amigos, mas não tenho o que fazer com os amigos, porque nós não podemos nem ir ao cinema para assistir um filme e comer uma pipoca juntos. E aí essas circunstâncias vão azedando as pessoas, vão azedando, e você vai olhando sempre ao seu lado e achando que o outro, que está vivendo um outro momento diferente do seu, é mais feliz do que você, porque ele tem o que você anseia, mas possivelmente ele não tem o que você tem. E então ele está dizendo: riqueza não é tudo, porque a vida incompleta não satisfaz. Ele vai usar ainda no versículo 3 a 6, olha para lá, ele vai falar sobre a vida longa, e ele vai dizer que a vida longa também não é tudo. Ele diz: olha, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é muito mais feliz do que ele. Olha que frase dura, e novamente o pregador está me fazendo encarar uma realidade difícil. Ele está dizendo: não adianta você achar que ter uma vida longa, isso vai trazer para você a satisfação. Porque o que adianta você ter uma vida longa, muitos anos, e a sua idade avançadíssima, e você poder construir muitas coisas, e guardar muitas coisas, e realizar muitos tesouros, e muito conhecimento? No final, sabe onde isso tudo vai acabar? No final isso tudo vai acabar no lugar onde acaba para todos os homens, dentro de uma sepultura. Você não leva nada. No capítulo 5 ele falou: nu saiu e nu voltou. É assim que vai. E a quantidade de anos de fato não vai te servir para nada, porque quando essa vida aqui acabar, quando você chegar do lado de lá, você não vai poder dizer: olha, eu devo ter um lugar especial aí porque eu vivi um pouco mais do que os outros. Não, isso não muda absolutamente nada. E é por isso que Salomão diz: melhor é a vida de um aborto, porque ele não viu o sol, ele não sentiu falta do sol, porque ele não recebeu o nome e não sente falta de um nome, porque no silêncio ele nasceu e no silêncio ele morreu.
E ainda que este pudesse viver 2 vezes 1000 anos, se ele não encontrasse o que nenhum homem encontra, que é satisfação debaixo do sol, nada disso teria valido a pena. É apenas engano, é apenas sombra. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Não há mérito em viver mais do que os outros. Não há. Não há esperança no viver mais do que os outros. É óbvio que isso tudo é uma bênção de Deus, especialmente se você conhece a Deus e se Deus tem mostrado as verdades dele para você. É maravilhoso poder avançar no conhecimento a respeito de Deus. É fantástico experimentar a doçura das coisas que Deus criou. É fantástico experimentar os desafios propostos por Deus através das tribulações, através dos problemas que nós enfrentamos. Mas tudo isso em termos de satisfação, não vai satisfazer você, porque a vida debaixo do sol continua sendo a vida num mundo pós-guerra, num mundo destruído, num mundo incapaz de trazer a você a verdadeira satisfação. Mas ele não para por aí. Veja, o versículo 7, ele diz o seguinte: a satisfação, a própria satisfação não satisfaz. Veja só o que ele diz: do trabalho do homem, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Bom, Salomão vem fazendo essa conclusão já desde o capítulo 2. Se há alguma coisa boa para se fazer debaixo do sol, é comer do trabalho das tuas mãos e se deleitar nas coisas que Deus te dá. Mas sabe qual é o grande problema? Você fala assim: olha, eu vou seguir o que Salomão disse à risca. Eu vou comer do trabalho das minhas mãos, eu vou me satisfazer com as coisas que Deus me dá. Aí você vai, prepara um delicioso banquete, chama os seus amigos, faz tudo isso, come, festeja, sente uma grande alegria, come o salgado, come a sobremesa, e alguém na mesa, depois que todo esse banquete acabar, vai começar a falar sobre comida e vai dizer: viu, você já foi comer naquela churrascaria Fogo Aragano? É sensacional. E é nessa hora que a gente percebe que de fato nem a própria satisfação satisfaz. Porque no meio do momento de maior satisfação, o que nós pensamos? Mas olha, imagine se eu tivesse em tal lugar, comendo tal coisa. Eu mesmo já fiz isso com o danado do sorvete Häagen-Dazs. Depois de comer quase um pote de sorvete de creme da Que Bom, ainda passa pela minha cabeça: mas se fosse Häagen-Dazs, seria muito melhor. Nós fazemos isso. Você luta anos para comprar um carro novo, e quando você entra no carro, você dirige pela rua todo satisfeito. Você está no seu carro novo e alguém passa com uma baita de uma BMW do seu lado, e você diz assim: um dia eu vou chegar lá. O que é isso? A nossa insatisfação, a nossa satisfação também não satisfaz, porque o nosso apetite nunca acaba. Ou seja, essa é a vida incompleta. Não há como sentir que você está pleno e completo nesta vida debaixo do sol, não. Tudo, ainda que você adquira coisas e desfrute dessas coisas, no final das contas você vai descobrir que o seu apetite é muito maior do que aquilo que a satisfação supriu dentro de você. Mas ainda olhe para o versículo 8, ele diz que as vantagens não são vantajosas. Você acha que você está levando alguma vantagem, ou que você tem vantagem por ser assim, ou assado, ou por ter isso, ou por ter aquilo? Então você diz: olha, eu tenho vantagem sobre os outros, eu tenho uma vida mais fácil. E aí o pregador esfrega na sua cara a triste verdade que a vantagem não é vantajosa. Ele diz lá no versículo 8: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, de fato é uma coisa muito boa ser sábio, mas que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Se você voltar no capítulo 2, você vai ver que Salomão disse assim: mas por aumentar o conhecimento e a sabedoria, também vem grande tristeza. O tolo vive mais contente por não saber de certas coisas inconvenientes. Talvez vocês estavam mais felizes antes de chegar aqui nesta manhã e ouvir esta mensagem, que fala que a nossa vida é incompleta, e nessa vida incompleta você não vai encontrar satisfação. Por quê?
Porque o conhecimento nem sempre traz alegria. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa que disse, olha, vai chover no sábado. Eu falei, é uma grande tristeza essa coisa de previsão de tempo, né? Porque antes a gente só sofria na hora, agora você sofre 5 dias antes. A sabedoria, ela incomoda, e não há grande vantagem em ser sábio do que ser tolo. Não estou incentivando você a falar assim, vamos pegar o caminho da tolice. Não, de forma alguma. Eu estou apenas dizendo que debaixo do sol, a chance de ser insatisfeito, ela é do mesmo tamanho para o tolo quanto para o sábio, para o rico quanto para o pobre, para o que tem saúde, para o que não tem saúde. Alguns meses atrás eu estava num dia de muita tristeza, de profunda tristeza, e uma pessoa que na minha leitura tem todos os motivos para estar muito triste, porque está convalescendo numa cama, não pode levantar, não pode andar, perdeu a coisa que me causa mais calafrio, que eu acho que um homem pode perder, é a capacidade de movimento. E essa pessoa me ligou nesse dia, ela falou, ô pastor, senti vontade de ligar para o senhor, como que o senhor está hoje? E eu, com a vergonha danada de falar, eu não estou bem. Eu falei, não, está tudo bem, não fui sincero. Ele falou, ó pastor, que dia maravilhoso, né? Eu não posso sair daqui, mas daqui eu vejo. Quando eu fecho os olhos eu consigo imaginar as coisas, eu ouço e eu sinto o calor e está tudo muito bom. E eu falei, mas tudo bem, o que você está precisando? Achando que ele estava ligando para me pedir alguma coisa. Eu falei, não estou precisando de nada. Eu senti vontade de ligar para o senhor para desejar um bom dia. E eu fiquei com uma vergonha muito grande. Eu falei, caramba, eu posso andar, posso me mover, posso fazer um monte de coisa, posso pegar meu carro e dar uma volta, posso sair de moto, posso ir ver meus amigos, posso conversar com as pessoas, e eu estou aqui triste. Veja, não existe vantagem. Aquilo que você acha que é vantagem, na realidade não é vantagem alguma, porque tem pessoas que aos seus olhos talvez estejam em muitas desvantagens em relação a você, e estão muito mais satisfeitas do que você. É o que Salomão está dizendo, a vida incompleta, ela nunca vai satisfazer, não importa em que condição que você esteja, sempre haverá uma dose de insatisfação dentro do nosso coração. Mas deixa eu concluir, o versículo 9 diz que querer chega a ser melhor do que ter. Não pode ser, não pode ser verdade isso. Na nossa cultura o melhor é ter, não querer. Não, Salomão disse não, versículo 9 ele diz, melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele está dizendo assim, olha, melhor é você olhar e querer ter, do que quando você tem tudo e você olha para os lados e você não tem vontade de ter mais nada. Ele está dizendo, essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem, quando ele olha ao redor e acha que não tem mais nada para conquistar, que acabou. E então até os olhos ficam ociosos. Já imaginou o que é ociosidade dos olhos? Isso é o fim, é literalmente o fim. Quando você olha e não sente mais vontade de nada, então tudo acabou. Ele está dizendo assim, olha, é muito melhor ver, olhar, do que andar ocioso de desejo algum. Ou seja, é melhor querer do que ter, porque quando a gente tem demais, a gente simplesmente perde o gosto, perde a vontade. Vocês devem lembrar do tempo que nós somos crianças, e que o grande sonho era ter uma bicicleta no final do ano. E para ter uma bicicleta você não podia ser reprovado em matéria nenhuma, e você tinha que passar direto. Hoje em dia a gente começa a dar bicicleta para as crianças quando elas têm 2 anos. Quando chega na adolescência elas não querem nem olhar para a bicicleta. E se você falar assim, olha, se você passar de ano eu te dou uma bicicleta nova, ele já começa a cogitar, é melhor nem me esforçar, porque não estou afim de uma bicicleta nova. E a gente entope os nossos filhos com coisas, e eles vivem ociosos de qualquer tipo de cobiça. E aqui cobiça não é no sentido de alguma coisa má, mas é no sentido de você ter o mínimo de vontade de conquistar alguma coisa, de ter. E então ele está dizendo, a nossa vida era muito melhor quando eu queria ter as coisas, do que agora que eu tenho. Eu falei sobre isso esses dias atrás, falando do Fusquinha, Brinquei com o Vadi. Quando você tinha um Fusquinha, você no sábado à tarde pegava água, um balde cheio de sabão e cera, e você lavava, e encerava, e dava uns retoques ainda na pintura dele. Agora que você tem os seus carrões, você nem olha para os carros, você manda alguém lavar.
porque você não está nem aí para ele. Era muito mais gostoso quando você sonhava em ter, do que agora que tem. Agora você não liga mais. É isso que ele está dizendo, querer é melhor do que ter. O versículo 10 e 11, ele diz que o conhecimento não é novidade. Então se você acha que você vai se satisfazer com conhecimento, com novas ideias, ele está dizendo, esqueça. Tudo que você acha que você pode conhecer já foi conhecido. Tudo que você acha que pode descobrir já foi descoberto. Todas as coisas que você tentar idealizar já foram idealizadas antes. Ele diz, a tudo quanto há de vir já se lhe deu nome. Não tem mais nada para você dar nome. E sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Sobre Deus, tudo o que há para se conhecer sobre Deus já está revelado. E o principal é, não dá para um homem tentar brigar com Deus. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que proveito isto? O que aproveita isto ao homem? As pessoas simplesmente esquecem e voltam a descobrir coisas, mas não há nada de novo. Ele está dizendo, a vida é incompleta. Por quê? Porque nós nos iludimos também com o conhecimento. E o conhecimento é uma grande roda gigante. Você está em cima, você está embaixo, mas não há nada de novo. É sempre o mesmo ciclo. É sempre a mesma coisa. Por fim, versículo 12, ele diz, a vida vivida é uma vida perdida. Não volta o tempo, não voltam as experiências, e você não vai alcançar satisfação, porque você tem mais experiência do que os outros. O último versículo ele diz, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem que será depois dele debaixo do sol? Ninguém pode fazer isso. Gastar sua vida em busca do significado da vida é uma grande futilidade. Tentar descobrir os arcanos de Deus é uma grande chance de você se frustrar e ficar insatisfeito. Mesmo que você pudesse conhecer o segredo quanto ao significado da vida, sua vida terminaria e seria gasta do mesmo jeito como a de todo ser humano, como uma sombra, como uma grande ilusão. Porque as coisas atrás das quais nós corremos a vida inteira, nesta vida, não passam de sombras. Agora, algo interessante na frase, se é sombra, não é real, é ilusão, é vaidade. Mas o que é necessário para haver uma sombra? Uma luz, um obstáculo, e então a sombra. E aí, então parece que as coisas ficam mais claras para nós. Qual é a luz? Qual é a luz? A luz é clara, a Bíblia diz, a luz, o sol da justiça, é Cristo, é Deus. É o que está por trás de tudo desse mundo. Então quando você olha para esse mundo, a ideia é, não se iluda com a sombra. Não corra atrás da sombra. Não tente se satisfazer com a sombra. Porque o que você deve desejar e buscar é a luz que está por trás dessa sombra. Essa luz vai satisfazer você. Essa luz é Jesus Cristo, ela pode te satisfazer. A pergunta do pregador não é por um acaso. A pergunta dele é exatamente para te fazer pensar que debaixo do sol tudo é sombra. Não importa o modelo de vida que você viva, debaixo do sol é tudo vaidade, debaixo do sol é tudo ilusão, é tudo sombra. Mas as coisas mais extraordinárias que essa sombra nos relata, elas são absolutamente inferiores à realidade que nós desfrutaremos nesta luz. Por isso o apóstolo Paulo diz, mas aquilo que havemos de ser ainda não se manifestou, porque ainda não foi manifesto os filhos de Deus. Mas no dia que for manifesto, o que de fato nós havemos de ser, que extraordinário será. Aí não será mais vida incompleta. Aí nós vamos descobrir que há satisfação sim, há satisfação em Cristo, e no que Ele fez, e no que Ele há de fazer ainda nas nossas vidas. Satisfação não é aqui, não se iluda. A nossa vida aqui será sempre incompleta, e por ser incompleta nunca satisfará. Mas a nossa vida no porvir, por meio de Cristo Jesus que nos salvou, esta sim será uma vida completa, não de sombras,
mas de realidade. Não de ilusão, mas de verdade. Esta vida, que não será incompleta, mas plena e perfeita, essa vida trará felicidade. Se você hoje está vivendo neste mar de insatisfações, pense, a sua insatisfação, ela não é por falta de dinheiro ou por muito dinheiro. Ela não é por falta de saúde ou por muita saúde. A sua insatisfação é fruto exatamente de uma vida incompleta. E esta é a vida de todos os homens. Mas quando Cristo passa a ser o Senhor das nossas vidas, aí nós temos de fato uma esperança de uma vida satisfeita. Porque Ele é a luz que está por trás dessas sombras. E nessa luz não há mais sombra nem vida incompleta, mas vida plena. É isso que nós cremos e é isso que nós aguardamos com fé. E é isso que nós temos certeza que lá na frente vai se concretizar. Não perca a sua vida. Não perca a chance de se satisfazer. Satisfação somente em Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar um hino de número 61, que nos chama a ser agradecidos a Deus por esta vida. Mas nós nunca podemos esquecer que esta vida é apenas um ensaio para a vida que de fato havemos de ter em Cristo Jesus, para todo sempre.